Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu não consegui estar bem cedinho no devocional, mas amém, como eu sempre costumo falar, né? A nossa vida tem que ser uma vida devocional. A gente tem que entender que o nosso tempo com Deus, ele é mais importante do que qualquer coisa. Então, nós temos que aprender a priorizar. Às vezes, nós precisamos priorizar algumas coisas na nossa vida, organizar algumas coisas, mas nunca deixar de ter esse tempo com Deus. Amém? Então, indiferente do horário, eu resolvi igual gravar. Eu já tive o meu tempo aqui, eu já li a palavra, já orei, já chorei, né? Já recebi, já louvei. E eu decidi que eu ia vir igual aqui gravar o devocional para que não falhasse um dia, porque essa é a ideia, que não falhe aqui, que não falhe aí também na sua casa, no seu tempo, né? Eu não sei como é que você costuma ouvir devocional, como é que você costuma a fazer devocional. Mais pra frente eu quero muito falar sobre isso, mas não importa. O que importa é esse tempo que a gente tira para estar com o Senhor, né? Para ouvir a palavra dele, para se alimentar diariamente. Porque muitas vezes a gente só vai em um culto, em um evento, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, enfim. E durante os outros dias, as coisas elas continuam acontecendo, né? Essa história da Sunamita, né, da mulher de Sunem ali, eu pedi para o Senhor, me dá algo que eu consiga basear ali a nossa vida, a nossa realidade hoje, né, através de uma história tua, para que a gente se inspirasse e conseguisse manter uma vida de fé, manter uma vida sem altos e baixos. E quando eu falo sem altos e baixos, não quer dizer que a gente nunca vai ficar triste, que a gente nunca vai se sentir mal, que a gente nunca vai ficar irada, enfim, N situações. Não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu falo quando eu digo ter uma vida constante, né, em Deus e na fé. Não é isso. Quando eu falo também, não seremos mulheres emocionadas, mas posicionadas. Não significa que nós não vamos ter emoções, que nós não vamos passar por emoções, mas que nós vamos nos posicionar diante delas. Que nós não vamos mais deixar a emoção carregar a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas tarefas, né? Porque a partir do momento em que eu deixo uma emoção atrapalhar o meu dia, né? Preencher a minha mente, o meu coração, seja ela de tristeza ou seja ela de felicidade. Quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente deixa a emoção tomar conta da gente e aí a gente perde de prestar atenção em algo que era necessário, perde de fazer algo. Nós mulheres somos muito assim, né? Nós fazemos muitas coisas, então se a gente tá tomada por algum tipo de emoção em algum momento, às vezes a gente procrastina, a gente não faz o que é necessário fazer, né? Quantas vezes a gente tá ali feliz, às vezes, com algo que tá acontecendo na internet, a internet tá ali nos gerando uma sensação de dopamina, vendo pessoas conquistando coisas, vendo mulheres empoderadas, tá? E aquilo tá gerando em nós algo legal, e nós estamos nos emocionando com aquilo, mas enquanto isso, o nosso tempo está correndo, as nossas coisas de casa estão por fazer, os nossos filhos estão chamando a atenção. Amém? Eu não sei porque eu comecei hoje falando isso, mas amém. Que o Senhor, que o Espírito Santo, ele nos ajude a discernir isso, né, nas nossas vidas. Então, por isso, eu não deixei de fazer hoje, não deixei de gravar hoje. Amém? Então, nós paramos no momento em que a Sunamita, né? Para quem não acompanhou desde o início, esse estudo, vou repetir mais uma vez, ele está dividido. Os últimos dias ele foi uma palavra só, mas ele está dividido. Se você não assistiu os outros, assista depois ou antes de assistir esse, amém? Então, lá em 2 Reis 4, do 8 até... o 37 conta a história da mulher de Sunem, e ela
E nós paramos a última vez, desculpa, no 23, amém? Onde ela já estava, então, com o filho, como eu contei, nos braços. Ela passou com aquela criança até o meio-dia. Chamei a nossa atenção, Deus chamou a minha atenção para falar sobre isso, né? Sobre nós estarmos com problema, né? E ficar achando que a gente pode resolver. A criança morre nos braços dela e aí ela se dá por conta que ela precisa fazer alguma coisa. Então, eu quero ler a partir do 24. Ela mandou selar, então... do 23, tá? E aí, então, ela pega a criança, coloca no quarto do profeta que ela tinha feito na casa dela, que nós vimos no primeiro vídeo. E aí, ela resolve que ela vai sair. E aí, ela chama o marido e diz: preciso de um servo, de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus e volto logo. E aí, o homem, o marido dela, perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela responde: não se preocupe. Primeira frase que eu quero que você grave. Ela não contou pro marido, o próprio marido, o pai do filho, ela disse: não se preocupe. Pelo que eu estudei ali, entendi ali, não era dia dela ir... visitar o homem de Deus, como eles chamavam naquela época os profetas, amém? Então ele fica curioso, tipo, hoje não é dia de você falar com ele, nem lua nova, se eu não me engano, que ele fala ali também. Então havia um ritual religioso, enfim, alguma situação apropriada em que eles faziam isso, e naquele dia, com certeza, não era o dia. Então, por isso, ele pergunta pra ela, né? Tipo, não é algo também que a gente pode deixar passar, não é tipo assim, ela simplesmente saiu e ele... Tá tudo bem, porque... ela costuma fazer isso sempre, não era algo que ela costumava fazer sempre. Então o marido pergunta pra ela. E aí ele perguntando pra ela é o que nos chama a nossa atenção. Que ela não conta pro marido e ela responde que tá tudo bem. Ou seja, ela deixa o filho morto no quarto e diz pra ele que tá tudo bem. Amém? Vamos mais adiante, porque eu não vou parar aqui. E aí ela manda selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu avô Geazi: olhe, ao servo, desculpa, é que está separado na minha Bíblia. Disse ao servo Geazi: olha, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela se está tudo bem com você, se está tudo bem com seu marido e com o seu filho. Segunda vez. E ela responde a Geazi: está tudo bem. Geazi não era qualquer pessoa. Geazi era o homem que andava com o homem de Deus no qual ela estava indo se encontrar. E mesmo assim, ela diz que está tudo bem. Vá guardando essa chave. Amém? Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos pés. Geazi veio para tentar afastar, certo? Ele foi perseguindo ela, né? Ou já estava indo para lá, porque ele, como eu falei, ele andava com o homem de Deus. Mas o homem de Deus disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Terceira chave. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Até aqui nós vamos ler hoje. Muitas coisas Deus me revelou nesse pedacinho mais uma vez, né? Ela sai então, deixa o menino morto lá, sai para procurar o homem de Deus, porque ela sabia que só ele poderia resolver essa situação. E aí ela no meio do caminho responde para mais de uma pessoa que tá tudo bem. Ela responde pro marido, ela não conta pro próprio pai da criança, ela responde para as pessoas no meio do caminho que tá tudo bem, ela sai correndo assim, ó, sem pensar. Como eu falei, ela não pegou a criança e andou com ela, justamente ela já tava calculando isso aqui. Ela já tava calculando não dar explicações, não ficar falando sobre o problema dela para quem não pode resolver. Essa é a primeira chave que a Sunamita nos ensina aqui nesse pedacinho do versículo.
Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes a gente tem uma situação, tem um problema, tá angustiada, tá pensando alguma coisa, a gente coloca, como eu falei no outro vídeo, o problema nas nossas costas, fica andando com aquilo e falando sobre aquilo o tempo todo para pessoas que não podem resolver. O marido dela não poderia resolver. Porque o que ele ia fazer? Subir no jumento e correr um pouco mais do que ela, talvez? Não tinha o que o marido dela pudesse fazer naquela situação. O que ele podia fazer, ela pediu e ele fez, que era entregar a jumenta para que ela fosse até o homem de Deus. Talvez se ele não tivesse provido isso, não vou te dar, não é dia de tu sair, sei lá, né? Naquela época, muito se falava, né, sobre a real, aquele tipo de submissão, enfim, ao marido, de poder fazer as coisas ou não, enfim, e aí ele dissesse, aí ela tivesse que explicar, mas como ele proveu o que ela precisava fazer, não adiantava ela falar. Gente, pensa o quanto de tempo essa mulher ia ter gasto se ela tivesse contado toda a história para todo mundo que parou e perguntou se ela estava bem. E quantas vezes nós fazemos isso? Aí da última vez, no último vídeo, a gente aprendeu que a gente não pode ficar com aquilo pra nós sozinho até que morra nas nossas mãos, até que aquilo faleça nas nossas mãos, aquele problema não tenha mais solução. Aí, não fazendo isso, a gente, em vez de fazer como ela, né, entrega esse problema no altar. E não sai com ele como se ele fosse a sua veste, como se ele fosse agora a sua vida, agora o que eu tenho que explicar para todo mundo, eu tenho que pedir ajuda para todo mundo. E viver aquela murmuração, viver aquele problema 24 horas por dia. Porque às vezes, muitas das vezes, eu vejo aqui, quando o Senhor me revelou nesse sentido, eu pensei, quantas vezes eu já fiz isso na minha vida? Quantas vezes eu fiquei murmurando as mesmas coisas, o mesmo problema por horas, por dias às vezes, sabe? Até o ponto de as pessoas me olharem somente por aquela situação. Olhar na minha cara e eu nem precisar falar mais. Aquilo já tá estampado na nossa cara, no nosso humor, né? Onde a gente chega. Eu nunca fui uma pessoa de transparecer muito para outras pessoas. Mas a gente precisa se atentar, e talvez você também não seja, você esteja falando, acho que essa palavra não é pra mim, porque eu não sou assim. Mas você peça pro Espírito Santo te revelar em que situação você faz isso, em que momento você faz isso, porque eu não sou uma pessoa que transparece para outras pessoas. Realmente eu também não sairia por aí falando do meu problema enfim, sabe, carregando aquilo. Com certeza não. Tem vezes, muitas vezes que quando eu conto o que tá acontecendo na minha vida, a pessoa fala, meu Deus, nunca imaginei. Mas, dentro da minha casa, eu tenho sim que me policiar, e foi onde o Senhor me revelou. Dentro do meu lar, porque na verdade, dentro da nossa casa é que a gente tem que cuidar. Porque são as pessoas que realmente nos conhecem, são as pessoas com quem a gente se sente bem mais livre. Então a gente tem que cuidar isso, porque eu sou essa pessoa que muitas vezes eu não transpareço para os outros, não conto para os outros, mas o meu marido tem que estar ouvindo ali as mesmas coisas, às vezes, dependendo da situação que eu tô passando. Ou direto que eu faço também, eu não falo nada, não falo o que é que tá me aborrecendo, me chateando, mas também assim, eu passo com a cara amarrada, não quero conversa, não falo nada, e isso não tá certo. O que a gente tá aprendendo aqui, nessa história do Tsunamita, é justamente não cair na fé, não viver uma vida inconstante, não viver uma vida emocionada, não. O que a gente tá aprendendo aqui é justamente, passo a passo, fazer esse caminho que a Tsunamita fez para Deus. Sempre, em toda situação que a gente passar, seja ela boa, seja ela ruim. A gente entender que ela teve um passo a passo de sucesso, porque vocês já devem ter, quem já conhece sabe o final, e quem já pode ter ido ali, ter lido, já viu que ela tem sim o que ela foi procurar naquele homem de Deus. Que ela consegue ressuscitar que ele consegue ressuscitar aquela criança. Então aqui, nessa história, foi o que eu pedi para Deus para minha vida, e o que eu pedi para Deus para compartilhar com quem eu pudesse compartilhar. Um caminho, sabe aquelas coisas de guru de internet? 7 passos para a felicidade, 10 passos para você ser bem sucedido. Tipo assim, sabe isso? É tipo isso que Deus nos deu aqui. Eu não sei quantos, porque eu anotei só 3 situações, e aí Deus me usou mais ainda. Eu já tô na 4ª ou 5ª já, então eu não sei
de fato, eu não sei quantos passos a passo Deus me deu e que ainda vai me dar dentro dessa palavra. Mas Ele está nos dando passo a passo de como ter uma vida constante, do que fazer quando a gente tem uma situação específica nas nossas mãos, seja ela boa, seja ela ruim. Amém? Porque a gente viu ali um momento que ela, desde o momento em que ela estava bem, em que ela era tranquilaça ali na dela, que estava tudo certo, que ela já tinha uma vida conformada, a gente viu desde o momento em que a Sunamita estava estável. Depois ela recebe um milagre, então a gente tem um pico aí de felicidade, algo bom acontece na vida dela, a gente também aprende como lidar com isso, né? No vídeo a gente falou, não rejeitamos a bênção, aceitamos o nosso milagre, acreditamos que a gente merece, sabe? E depois ela tem uma caída, ela tem um problema. Qual vida não é assim? Toda vida é assim. Às vezes até mesmo aquilo que você tanto esperava em Deus, como ela aqui nos mostra, que era o filho, né? Pode aí ter um problema no meio dessa situação. Então eu acredito que Deus trouxe essa palavra, está esmiuçando dessa maneira para que a gente tenha discernimento espiritual, coloque isso na nossa vida, né? E consiga entender o que Deus está falando aqui através dessa palavra. Amém? Depois ali, ela encontra com Geazi, é o homem que anda com o homem de Deus, mas mesmo assim ela diz que não tá tudo bem. E aí eu fiquei pensando, tá, mas aí tem alguma coisa errada. Eu pensei comigo, né? Porque ele era um homem que andava com o homem de Deus. Na minha cabeça eu pensei, pra ele ela poderia ter pedido, pra ele ela poderia ter falado. Mas aí depois a gente vê que nem o próprio Eliseu sabia do que se tratava. Ele diz ali que Deus tinha escondido a angústia dele, que ele não sabia o que era que estava acontecendo, que ela estava angustiada, estava vendo ali, mas que Deus tinha escondido, deixa em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Então, o que eu entendo aqui? Eu entendo que o que Deus queria era justamente isso. Deus queria que ela tomasse essa atitude, que ela fosse até o homem de Deus, até Deus, que ela entendesse sempre que é um caminho reto, que você não precisa de intermediários para receber o seu milagre, que você não precisa de intermediários para falar com Deus, que você não precisa de intermediários para saber as promessas, o propósito, o chamado que Ele tem para sua vida, que você não precisa de intermediários para receber a cura, sabe? Então eu acredito que o tempo todo o Espírito Santo estava guiando ela ali para que ela fosse falar com o homem de Deus. E aí quando ele disse que nem ele sabia, eu entendo que se ele soubesse, talvez ele tivesse ido até ela, talvez ele já tivesse no meio do caminho, talvez. Então, Deus faz perfeito todas as coisas. Então, eu entendo nessa palavra que ela não falou nem pro Geazi, porque muitas vezes a gente acha que um amigo muito crente, ou um discípulo, uma pessoa que um discipulador, uma pessoa que tem muito de Deus, por exemplo, pode te ajudar. Anda com Deus, pode te ajudar. Mas talvez Deus esteja nos dizendo aqui que tem situações na nossa vida que a gente precisa ir direto nele. Que a gente precisa, que é ótimo a gente andar com gente que exala o cheiro de Deus. Que é ótimo a gente andar com profeta, com homem que anda, mulheres que andam com o Senhor. É nítido na vida delas. Mas há momentos e há momentos. A situação que a Sunamita estava, eu acredito que ela entendeu que só Deus podia resolver. Amém? Que só ela indo na fonte, ela conseguiria resolver. E também outra situação que vem depois. Quando ele pergunta pra ela, quando ele diz que ela estava angustiada, e aqui eu fiquei meio que sem entender, ela não conta o que aconteceu. Ela não fala que o filho morreu, olha só. Ela diz assim, caso eu te pedir um filho, meu senhor, não te disse para não me dar falsas esperanças? Ou seja, ela não conta que o filho tá morto, que ela ficou até meio-dia, não, nada. Ela só chega e pá, sabe aquilo? Ela vomita aquilo pra ele. Ela tá com... Ela não falou até agora, mas quando falou, nem falou direito. Ela simplesmente coloca toda aquela emoção que ela tava sentindo na cara dele, assim, sabe? Esfrega na cara dele. E isso nos ensina que a gente... eu anotei aqui, tá? Isso nos ensina a
só desabar, só desabafar, só colocar toda a nossa angústia na presença de Deus, na fonte que é o Senhor. Ela não estava aqui com Deus. Entenda que aqui é antes de Jesus. Então, antes de Jesus, eles tinham, para ir até Deus, para falar com Deus, para ir à fonte, eles tinham que falar com profetas, com homens que falavam com Deus. Quando Jesus vem, a partir do momento que Jesus vem para a terra, o véu é rasgado na morte de Jesus. E aí a gente começa, nós somos a geração que começa a ter livre acesso. Então, entenda que quando eu digo para vocês que ela vai direto na fonte, que ela desaba direto na fonte, que ela reclama direto para a fonte, e aí você se pergunta, tá, mas não era Deus, era só um homem qualquer. É porque antes, no Antigo Testamento, era necessário, né, que você fosse profeta, que você fosse escolhido por Deus para falar com Deus. Então, eles tinham acesso a Deus por essas pessoas. Amém? Então, ela estava falando com Deus. Ela estava falando com alguém que Deus designou poder na terra. Inclusive, quando ele profetizou sobre a vida dela que ela ficaria grávida e teria um filho, ela teve. Então, entenda que ele era um homem no qual Deus confiava, no qual exercia um chamado de Deus. Então era ali para Sunamita era a representação de Deus. E aqui para nós eu também trago como a representação de Deus, amém? Então só para que fique claro. Então ela desaba, ela joga na cara dele, sabe? Tipo assim, sabe? Eu nem pedi filho, eu te falei que isso não ia dar certo. De certo ela pensou o que a gente sempre pensa quando a gente tem um problema. A culpa é minha, eu nem era pra ter tido essa criança, eu era muito velha, vai ver alguma coisa que eu transferi pra ele, vai ver eu não cuidei direito, eu já tô muito... eu acredito que ela podia ter pensado várias coisas, né? Eu já nem sabia cuidar direito, eu não tenho nem mais fôlego pra cuidar dessa criança, vem a culpa, vem o medo, vem o desespero. Mas ela faz o que tem que ser feito. Ela vai até o homem de Deus e buscar na fonte. E ela desaba pra fonte. Então, aprendemos com a Sunamita hoje que quando a gente tá por aqui, que a gente tá angustiada, que a gente tá com medo, que a gente sente culpa, que todas essas coisas baterem na nossa porta, dos outros devocionais que eu falei ali, né, sobre o medo nos paralisar, sobre a dor, tudo isso Sunamita tava passando. Ela tava com medo, com certeza. Ela tava sofrendo, tava com dor. Ela tava, como eu falei no último, ela estava se sentindo totalmente insegura, com certeza, porque nenhuma mãe, eu não me sentiria segura se hoje meu filho morresse nos meus braços, né? Com certeza. Então todas essas coisas estavam com Sunamita e ela não paralisou. É sobre isso que essa história vem nos revelar. Para que a gente faça o que precisa ser feito e reclame, chore, se derrame apenas na presença do Senhor, apenas na presença do único que pode resolver os nossos problemas, do único que pode ressuscitar os nossos sonhos, do único que pode nos dar forças para continuar. E aí eu volto a repetir, nós não seremos mulheres emocionais, nós seremos mulheres posicionadas. Porque uma coisa não difere da outra, nós podemos e vamos ter emoções, porque nós somos pessoas carnais, Deus nos criou com esse tipo de emoção. O pecado entrou no mundo e a gente começa então a ser inconstante aí nas nossas emoções. Amém? Mas nós não podemos viver pelas nossas emoções, nós não podemos viver emocionadas. Se eu tô muito feliz, sabe? Aquela história que nem do alimento. Eu tô muito feliz, eu como. Eu tô muito triste, eu como. Sabe? Eu não posso viver emocionada. Eu tenho que viver posicionada. E como isso a Sunamita nos mostra? Posicionada em Deus. As emoções dela, ela teve todas, com certeza. Porque quando ela chega aqui e ela se derrama pra esse homem e grita desse jeito, porque eu imagino ela gritando, porque ela fala assim, eu não te disse que eu não queria ter filho, que não era pra te me iludir. Eu acredito que ela não falou assim, calminha, eu não te disse que eu não queria ter filho. Não, ela tava com um filho morto que ela tinha deixado em casa. Então, com certeza, ela tava bem emocionada ali. Mas ela não estava vivendo sob aquela emoção. Ela estava vivendo sobre a posição que ela tinha escolhido, que era ir direto na fonte.
Por mais que ela tenha desabado ali, dito coisas que eu acredito que depois ela não queria ter dito, porque a gente faz isso quando a gente chega acabada pra Deus, a gente fala coisas que a gente pensa, meu Deus, me perdoa, Senhor, pelas coisas que eu disse. Mesmo assim, demonstra que ela não estava sendo influenciada pelas emoções dela, porque ela fez aquilo que precisava ser feito. Ela foi posicionada em buscar direto no Senhor o milagre dela, a resolução dos problemas dela. Amém? E aí depois, para terminar, então Eliseu disse a Gease, põe a capa dentro do cinto, pegue o meu cajado, né? Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando chegar lá, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Então aí aqui a gente já entende que aí Deus já revelou para ele, isso é outra chave que a gente vê, então que realmente Deus estava com esse homem, ele tinha revelações, ele era um homem de Deus, porque aí mesmo que ela não diga que o menino morreu, ele já atina todas as coisas e manda fazer o que precisa ser feito. E aí a última chave é que o homem de Deus, aquele que é direcionado pelo Senhor, fecha com chave de ouro essa parte aqui. Ele diz que não é para eles falarem com ninguém, que não é para Gease explicar para ninguém, que se alguém chamar Gease não é para ele responder. Ou seja, Deus já estava dando direcionamento para a sunamita dentro do coração em espírito para ela fazer o que era para ser feito. Aí quando o homem de Deus fala como deve se proceder, quando tu sair com um problema de casa, quando tu tem um problema e tu acorda com esse problema, a gente entende que o que a sunamita fez realmente foi a direção do Senhor. O que a sunamita fez é o que realmente a gente precisa fazer. Então tudo que tá aqui não é coisa da minha cabeça, coisa da cabeça da Raíssa, não tem como isso. Como é que vai fazer isso? Isso é uma história da carochinha que tá escrita aí e não tem como. A gente é assim, eu sou assim, sabe? O síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você toda a vida assim. Não, você não precisa ser assim. Você não precisa morrer assim, dessa maneira. As pessoas olham pra nós e só vem uma pessoa descontrolada. Sabe, você não precisa viver desse jeito. E aí aqui, quando o próprio homem de Deus fala, sem saber como ela tinha, ele não sabia. Porque ele fala ali que ele não sabia qual era o problema dela, não sabia qual era a angústia, que Deus não tinha revelado nada pra ele, até aquele momento, tá? E sem ele saber tudo isso, nada do que ela fez ali, de não falar com ninguém, de sair, dizer que tá tudo bem, o que acontece depois? Ele diz exatamente para fazer isso, ou seja, é uma direção de Deus para as nossas vidas, para que a gente consiga chegar a Deus, para que a gente consiga de fato resolver nossos problemas de uma maneira mais rápida. A gente viu que ela não pegou atalhos, que ela não ficou falando com pessoas, que ela não ficou esperando a oração de pessoas, que ela não... Nada disso ela precisou, porque ela foi direto na fonte, porque ela fez aquilo que precisava ser feito, porque ela fez aquilo que o Espírito Santo estava direcionando a ela, amém? No espírito dela. E aí outra coisa também que eu quero terminar agora, a palavra, a frase que ela diz, porque eu pensei, tá, Deus... Tá? Porque eu tô contando pra vocês aqui como eu faço o meu devocional, tá? E muitas vezes eu abro pra vocês já sabem, as que escutavam meus áudios já sabem, como eu falo com o Senhor. Eu falo com o Senhor como se ele fosse realmente o meu pai, meu paizinho, meu melhor amigo. Então, quando eu falo pra vocês como eu falo com Deus, é realmente assim, tá? E aí eu, nesse momento, lendo essa palavra, eu falei, tá, pai, tá bom, Deus. Só que assim, precisava ela dizer tá tudo bem? Não tava tudo bem, né? Eu posso tá ali, segurar firme, segurar a onda, mas eu dizer para as pessoas que tá tudo bem, tu tá pedindo um pouquinho demais, né? Foi assim que eu falei pra Deus. Mas agora eu quero terminar dizendo algo pra você muito profundo que Deus me disse. Deus disse pra mim, Raíssa, filha, olha pra trás. Olha para como era a tua vida e me responde se tá tudo bem. Sabe, mulheres, eu fiquei calada, eu nem tive resposta para dar, mas eu vou dar aqui. Eu simplesmente chorei, daí eu louvei, obrigada papai, eu te amo, aquela coisa toda, porque não tinha o que eu dizer para ele. O que eu vou dizer? Uma pessoa como eu, que foi adúltera, que usou, teve vícios, usou drogas, andou por lugares
bem pesados. Eu já tive com uma arma apontada para minha face, por estar em lugares onde eu não deveria, sabe? Eu já tive cara a cara com a morte. Como é que eu vou dizer pro Senhor, perante alguns problemas da minha vida hoje, que não tá tudo bem? Se o Senhor me resgatou, se o Senhor deu o filho dele por mim. Imagina essa mãe passar por tudo isso. É óbvio que ela não ia entregar o filho dela por pessoas que ela não conhece, e eu não entregaria também. Você entregaria alguém que você ama muito por pessoas que não conhecem, e pior, por pessoas que sequer merecem. Então, como que eu vou olhar para esse pai? Como que eu vou olhar para Deus e dizer que não tá tudo bem? A mesma coisa eu vejo da Sunamita, sabia? Ela tinha uma vida que eu acredito que estava acabada, porque, que nem eu falei para vocês no primeiro vídeo, as mulheres que não tinham filhos naquela época era o fim, porque era a única coisa, a princípio, que elas se prestavam para fazer, procriar. Eles queriam descendência. Nem a própria mulher tinha consciência de que ela já fazia muitas coisas na vida. Hoje a gente tem um pouco dessa consciência de que uma mulher no lar, ela tendo filhos ou não tendo filhos, ela é vida, ela faz muitas coisas, ela é uma mulher virtuosa igual perante as que têm filho. Mas antigamente não era assim. Eu acredito que nem ela conseguia se aceitar, nem ela conseguia estar feliz naquela situação, sabe? Então, o que eu vejo na situação da Sunamita é que ela, a mesma coisa, eu acredito que ela pensou assim, eu vou ter que dizer que tá tudo bem. Porque olha como a minha vida era. E olha como a minha vida é. Sabe, eu acredito que, claro que ela não pensou tudo isso, mas eu acredito que é o que Deus tá querendo nos revelar aqui. A vida da Sunamita não era nada até Deus chegar e mudar completamente. Então, aquele problema que ela estava tendo, e tem, porque como eu falei, sempre vamos ter, mas eles podem ser resolvidos, colocados direto na fonte. Então, como que a gente vai dizer que não tá tudo bem? Eu não posso simplesmente olhar para as pessoas, não tá tudo bem, porque eu não consegui isso, porque eu não consegui aquilo, porque eu não terminei isso, porque eu não terminei aquilo, porque eu tô com esse problema agora. Eu não posso fazer isso. Olha de onde Deus me tirou. Sabe? Da onde Deus me tirou do abismo. Eu não era nada, não era ninguém. E mesmo assim Deus me quis e fez de mim uma mulher, sabe? Posicionada, uma mulher com virtudes. Hoje as pessoas me olham diferente. E não que eu esteja me importando para como as pessoas estão me olhando, mas eu vivo nesse mundo. Logo eu passo por relacionamentos. É óbvio que eu não vou querer que toda vida as pessoas me olhem de uma maneira mal. E não é mais assim. Antes era assim. Sabe? Como as pessoas pensavam, como as pessoas falavam, o que as pessoas diziam a meu respeito, falavam sobre mim, como elas me olhavam. Hoje é diferente. Por quê? Porque eu consegui? Porque eu posso? Não, porque eu nunca conseguia sair daquele abismo todo. Foi o Senhor. Eu acredito que em algum momento da minha vida, eu creio nisso, na verdade, né? Se eu fosse escrever, daria uma história como a de Sunem também, como a da Sunamita também. Claro, de uma outra maneira, assim como a sua história, como a história de outras mulheres, mas com certeza daria para escrever e ver Deus modificando, né? Ver Deus restaurando, ver Deus ressuscitando os meus sonhos, coisas que eu tinha deixado no passado, que eu não acreditava mais que era para mim. E hoje eu vejo Deus realizando. Eu tenho uma família, eu nunca me imaginei uma família. Eu lembro, vou contar bem rapidinho para terminar. Eu conto muitas vezes essa história. Quando eu tive um relacionamento de 5 anos, meu primeiro relacionamento sério, era um relacionamento abusivo, ele era usuário de drogas, eu ainda não usava, mas ele era um usuário de drogas. E eu lembro que quando eu tinha que ir buscar ele no lugar onde se vendia drogas, né, nas bocas e por aí, eu passava de noite nas casas, né, e eu via as janelinhas das casas acesas, a luz, né, e normalmente uma janela um pouquinho maior tinha uma TV. As famílias estavam sentadas no sofá. É claro que eu não conseguia ver tudo isso, mas a minha cabeça gostava de imaginar como seria. E eu dizia, sabe? Eu dizia, meu Deus, eu nem sabia quem era Deus, mas como a gente tem esse linguajar, né, costume de Deus, né?
no mundo, a gente também tem, eu falava, Deus, será que um dia eu vou poder estar sentada num sofá só olhando novela? Porque era só o que eu desejava naquele momento, estar em paz, porque aquilo significava paz para mim. Tá sentada, não tá correndo rua de noite, sabe? Não tá correndo perigo, porque eu corria perigo. Foi numa dessas situações, inclusive, que eu tive uma arma apontada para mim, sabe? Então eu só queria aquilo pra minha vida. E hoje eu tenho muito mais do que isso, porque eu tenho uma casa, mas eu tenho um lar. Eu tenho um marido que é fiel, me ama, sabe? Que me cuida, sabe? Eu tenho paz dentro do meu lar. Eu tenho os meus filhos seguros dentro do meu lar. Nessa época eu tava grávida, sabe? Foi muito difícil pra mim. Eu não tinha consciência, eu não via aquilo acontecer. Não tinha maneira de eu ver como ter uma família naquela situação, sabe? Então, eu tenho certeza que hoje o que a gente aprende com Deus aqui, né, é que a gente precisa sim, não é mentir, não é ser falsa, não é viver de falsas aparências, não, mas é nos posicionar e dizer que sim, está tudo bem, porque olha da onde Deus nos tirou e olha onde Deus tem nos colocado, olha o que Deus fez por nós naquela cruz. Se você ainda não tá nessa, mas eu nem aconteceu nada de bom na minha vida ainda, eu ainda tô nessa fase muito ruim, que eu nem sei de nada, nem sei quem é Deus, eu não sei para quem esse vídeo pode chegar. Mas eu quero te dizer que o milagre já foi feito por você lá naquela cruz. Amém? Então é uma questão de tempo para você aceitar, confessar Jesus, sabe? Aceitar Ele na sua vida e isso tudo acontecer, porque eu vou te dizer, se aconteceu comigo, vai acontecer com você também, se você se posicionar em Deus. Amém? Então eu quero terminar, já me estendi um pouquinho a mais, orando. Amém? Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelas tuas revelações. Obrigada pelo teu Santo Espírito, Pai. Obrigada, Senhor, por me convencer, Senhor. Porque sem ti, Senhor, sem o teu Santo Espírito me convencendo, eu sou ingrata, Pai, murmurenta, briguenta, Senhor. Me perdoa por tudo isso, Pai. Mas eu te agradeço porque o teu Santo Espírito, ele me lava, ele me purifica. Ele me modifica, ele entra no meu coração, ele convence a minha mente, Senhor. E eu te peço que esse mesmo Espírito, Pai, que está aqui, Senhor, entre nós hoje, ele permaneça conosco, Pai. Ele alcance a vida de cada mulher, Senhor. Restaure os sonhos de cada mulher, Senhor. E que a gente possa, Senhor, aprender a dizer que sim, Senhor, que está tudo bem porque a tua graça nos basta, Senhor. Está tudo bem porque o teu amor, Senhor, o teu amor, Senhor, nos ama. Está tudo bem, Senhor, porque tu deu a vida para que eu tivesse vida. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, que esse espírito de gratidão, que esse espírito, Senhor, de amor preencha cada coração que está ouvindo esse devocional hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia.